Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Mais uma vez estamos aqui com as nossas videoaulas de geografia, onde na aula dessa semana vamos entender de que forma ocorre o processo de desenvolvimento e planejamento urbano. O que isso significa? De que forma os nossos governantes eles planejam o desenvolvimento das nossas cidades para elas evoluírem economicamente, socialmente, populacionalmente, a sua infraestrutura, que são as estradas terrestres, marítimas, rodovias, ferroviárias. Então, vamos entender isso nas nossas aulas dessa semana. Estão preparados? Podemos começar? Uma bola a todos e vamos lá! Então, iniciando nosso conteúdo sobre o desenvolvimento urbano ou planejamento, porque as duas palavras estão associadas à mesma ação, nós temos a organização e o desenho do assentamento humano. O que é esse assentamento? É o local onde as famílias vão habitar. É a estrutura das ruas, é a estrutura dos bairros, é a estrutura das casas, local, a moradia dessas famílias, desde as menores vilas até as maiores cidades, desde o pequeno espaço até um grande espaço. E seguindo essa linha, nosso planejamento urbano ele está relacionado com o processo de criação, com programas que vão buscar melhorar ou revitalizar certos aspectos com uma melhor qualidade, uma melhor vida da população. Então, o que significa esse revitalizar? É algo que já está construído, é algo que já está desenvolvido, mas que precisa ser melhorado, que precisa ser reconstruído. Então, ele vai reestruturar aquela área. Por exemplo, quando nós temos uma rua com calçamento, então ele vai melhorar. O que é melhorar? Ele vai passar o asfalto. Quando nós temos uma rua já com asfalto, mas que ela está esburacada, a pista já é antiga, então ele vai revitalizar aquele ponto. Quando temos uma praça com bancos quebrados, mato, ele vai melhorar, ele vai revitalizar, ou seja, ele vai dar uma outra estrutura. Então, o nosso planejamento urbano está relacionado com esse ponto. O processo de desenvolvimento de programas para melhorar a vida das pessoas na cidade que ela vive. É também o planejamento de uma nova área urbana em uma determinada região. O que é essa nova área urbana? Um terreno que está desocupado, e aí para começar a construir, reestruturar e desenvolver aquela cidade, vai ter a construção de condomínios, de prédios, de casas, vão colocar à venda, vai começar a alugar, então vai dar movimentação a uma área que poderia ser tida dentro da sociedade como perigosa, porque era coberta de mato, era escura, e as pessoas precisavam passar por ali, correr risco de serem assaltadas. Então, ele vai dar uma nova visão para aquela área, uma nova estrutura. E temos também os planejamentos que são considerados atores de um perpétuo conflito da natureza política. Fala, professora, não entendi nada. Explique para a gente o que significa isso. Bem, vamos lá. Quando se fala de os planejadores são atores, porque são eles que vão dar movimento àquela ação. São eles que vão colocar em prática aquilo que foi planejado. E quando a gente fala de um perpétuo conflito, é um conflito que existe consequentemente, ou seja, ele não tem fim. Então, esse planejamento ele vai existir para poder acabar, cessar com esses conflitos. Muitas vezes, conflitos relacionados com a natureza. Que conflitos são esses? Nós temos, por exemplo, rios poluídos, quando começa a chover, transborda e o lixo é jogado na rua, ou entra nas casas essas que são construídas às margens dos rios, de forma inapropriada. Então, esses planejadores, eles vão colocar em prática uma melhor infraestrutura para o desenvolvimento das cidades, para o desenvolvimento da população. Nós temos também aquele que precisa prever o futuro e os possíveis impactos. Quando a gente fala de impactos, é relacionados com impactos principalmente ambientais, que podem ser positivos e negativos, causados por um plano de desenvolvimento urbano.
Quais são os impactos negativos para esse desenvolvimento? No impacto ambiental. Quando você aterra uma lagoa, quando você impede de um córrego estar passando, constrói uma pista em cima, constrói em casas, o que é que vai acontecer? No período chuvoso, essas casas elas vão costumar ser inundadas. Por quê? Porque ali embaixo tinha uma lagoa. Então essa água ela vai se sobressair. Outro impacto, a questão das pistas construídas em cima de córregos, aterrar caminhos, canais. O que é que vai acontecer? Ao período que começar a chover, essa água ela vai se elevar. Então, vai inundar as grandes cidades. Além do desmatamento, as árvores que são cortadas para o desenvolvimento urbano com relação à parte asfáltica, ou seja, a ampliação das pistas. O que vai acontecer? Essas árvores, elas vão deixar de existir, vão ser tiradas dali e vai afetar a questão do nosso clima, vai ficar mais quente. E seguindo nosso conteúdo, podemos perceber que tanto o planejamento urbano, lembrando a vocês que quando a gente fala de urbanização, estamos se referindo às cidades, eles são entendidos como um estudo do seu fenômeno, o estudo para o aprimoramento, para o desenvolvimento, para que a sociedade consiga viver de forma digna dentro daquele espaço. E dentro do que estudamos até agora, precisamos entender 2 pontos com relação ao nosso conteúdo. A diferença de urbanismo para planejamento urbano. O que significa urbanismo? É um trabalho com desenho urbano, ou seja, o desenho de uma cidade, e o projeto em termos genéricos. É aquilo que você pretende colocar dentro da cidade, você pretende melhorar com relação a árvores e com relação à construção, ou seja, à modernização. Lembrando que dentro do urbanismo, o meio ambiente sempre é implantado no desenvolvimento da cidade. Eles andam em conjunto. Então, as maquetes, os desenhos, eles estão sempre interligados. Já o planejamento urbano, antes de agir diretamente na ordem física da cidade, ou seja, colocar em prática, ele trabalha com um processo que o constrói. Então, quais vão ser as empresas necessárias para fazer parte daquela construção, daquele processo de desenvolvimento? Quanto se vai gastar? Quantas pessoas serão necessárias? Então, perceba que o urbanismo é o desenho do que vai ser construído. Como eu quero que ele seja colocado em prática e como eu quero que seja o destino final daquela obra. Já o planejamento urbano, ele está relacionado com o que eu vou precisar para colocar em prática aquele desenho, aquela maquete, aquele projeto. Então, vai entrar empresas, quantidade de funcionários, quanto eu vou gastar por mês, material, fiscalização, quem vai ficar subordinado, qual o órgão gestor que vai ser responsável por gastar, ou seja, mandar a verba para a construção daquela obra. Então, são 2 situações diferentes. E para concluir nossa aula de hoje, vamos observar um mapa mental que faz uma revisão e uma explicação do que significa a urbanização dentro do Brasil, ou seja, dentro do nosso território. Nós temos todo o processo histórico até a prática dentro de cada região brasileira. Então, vamos observar. A urbanização no Brasil tem início no século XVI, a partir da ocupação do litoral ligada ao extrativismo. Que fato histórico está relacionado com esse ponto? A chegada dos portugueses às nossas terras, o processo de exploração, o extrativismo do pau-brasil, árvore que foi retirada de todo o nosso litoral brasileiro e levado para ser comercializada na Europa. Então, aqui nós temos início do século XVI, expansões marítimas, chegada dos colonizadores ao Brasil, ocupação do litoral, a ocupação de todo o litoral brasileiro, porque os portugueses desembarcaram em Salvador, ligado ao extrativismo, que é a extração do pau-brasil, é o extrativismo vegetal. A ocupação se interioriza no século
XVII e século XVIII. O que é essa interiorização? Ela deixa de ocupar só o litoral e vai com destino terra dentro, como a gente costuma dizer, ou seja, a parte do interior. O litoral já estava sendo colonizado e explorado com as capitanias hereditárias e seu processo de desenvolvimento. E o interior depois veio no processo de conquistar mais terras e praticar atividades econômicas. Por exemplo, no litoral, na região nordeste, nós tínhamos os engenhos de cana-de-açúcar. Na região sudeste, nós tínhamos a plantação de café e exploração do ouro. Na região sul, nós tínhamos a charque. A região centro-oeste e a região norte, ela não era tão explorada, ela era pouco explorada. Então, quando se foi terra adentro, interior adentro, foi com o objetivo de explorar e conquistar mais terras. Tivemos também o início efetivo da urbanização no século XIX, a partir do investimento do lucro do café. O café fez com que o Brasil se tornasse um grande desenvolvimento de urbanização, lembrando que urbanização está relacionado com as cidades, a partir da exportação do café para 2 pontos do nosso planeta, ou seja, do mundo, continente europeu e os Estados Unidos no continente americano. Então, o café ele foi exportado para todo um continente, todos os países da Europa, e para os Estados Unidos, que fica localizado dentro do nosso continente americano. Teve também a intensificação do processo de urbanização no século XX, com a industrialização. A industrialização começou a chegar nos países subdesenvolvidos a partir da terceira revolução industrial, chegando ao nosso país a partir do século XX, a partir da década de 90. Causas desse processo de urbanização no Brasil, nós temos o deslocamento do campo para a cidade, conhecido como êxodo rural, assunto esse que já estudamos, onde tem a concentração fundiária, a mecanização no campo e a industrialização. Consequências do rápido desordenamento do processo urbano brasileiro. Crescimento das grandes cidades por conta desse processo do êxodo rural. Favelização, falta de saneamento básico e poluição. Por que a favelização? As famílias não tinham onde morar, não tinham emprego, não tinham qualificação para trabalhar, então começou a se construir casas de forma desordenadas e assim ocorrendo o processo de favela. Falta de saneamento básico. Se as casas são construídas de forma errada e inapropriada, automaticamente eles não têm como fazer o saneamento básico. E a poluição por conta de não ter o saneamento básico, então lixo jogado na rua, fezes, todo um contexto de falta de estrutura por conta de não terem condições e qualidade para viver na cidade. A nossa urbanização brasileira, ela está relacionada com o crescimento da população urbana, ou seja, das cidades, maior do que o crescimento da população do campo, população rural. Processo de industrialização, pessoal do campo sofrendo por conta da falta de chuva, escassez da água, passando fome, não tendo de onde sobreviver, vê a cidade como uma opção de sobrevivência. Ao chegar na cidade, se depara com aquilo que ele não almejava, que ele não planejava. Não ter moradia, não ter emprego, não ter casa, não ter estrutura para a sua família e muitos vão morar na rua, debaixo da ponte e viver de pedir esmolas. Dentro das nossas regiões, nós temos a Sudeste, que era considerada a segunda menor região em extensão territorial e o maior contingente populacional. Significa que a região Sudeste tem o maior número de população dentro do nosso território nacional. Em destaque, o estado de São Paulo. Já a região Centro-Oeste, os seus fatores de urbanização começou a ocorrer a partir da construção de Brasília, na década de 50, e a modernização agrícola. É a região que está em expansão, está em crescimento. Já a região Sul, a urbanização ocorreu de forma lenta, por conta do predomínio da propriedade familiar. A região sul, onde recebeu o maior número de contingentes de imigrantes, ou seja, quantidade de famílias de imigrantes, começou a se instalar a propriedade familiar
tudo que eles cultivavam, tudo que eles plantavam e o que eles criavam era para seu sustento. Isso inicialmente. Com o passar do tempo, foi se aperfeiçoando, foi se aprimorando e por conta da evolução da nossa economia, das nossas indústrias, das máquinas, começou a se expandir comercialmente. Região Nordeste e região Norte têm a taxa de urbanização pequena devido à emigração. Cuidado, emigração é diferente de imigração. O emigração com o é o deslocamento da população dentro do nosso território. Imigração é o deslocamento das pessoas de um outro país para o nosso país. Então, é deslocamento de pessoas entre países, a imigração, e a emigração é o deslocamento de pessoas entre cidades dentro do mesmo país. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem tirar no Class ou, se tiverem perdido alguma informação, alguma instrução, ou até mesmo se perderam no decorrer da aula, no nosso conteúdo, vocês podem reassistir. Ela estará disponível para vocês sempre no YouTube. Vamos ficando por aqui até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula e tchau!